Bom dia a todos, todas e todes. É com grande alegria que a gente começa esse o 6º Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações. E eu passo a palavra agora para a nossa professora Eunice Sueli Nodari, que vai fazer a abertura do nosso evento. Bem, bom dia a todos e a todas e todos que estão nos assistindo. O prazer enorme que estou sentindo em abrir nosso 6º Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações é indescritível. Mas, antes de tudo, gostaria de justificar a ausência do nosso colega, que é um dos fundadores do LABIMA, que é o professor João Klug, que fundou junto comigo o LABIMA. Hoje, nesse mesmo horário, ele está em uma mesa redonda em um evento organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Leopoldo, com o qual tínhamos nos comprometido em participar, só que teria sido em julho, em comemoração aos 200 anos de imigração alemã. Por isso, um de nós teria que ir para o evento, já que tínhamos assumido compromisso. E como era o tema relacionado à imigração alemã, o professor João Klug optou. Então, vocês podem ter certeza de que o coração dele está aqui conosco, como sempre, pois o LABIMA, segundo ele, é a sua segunda casa. A minha fala, apesar de ter sido organizada por mim, ela está em conjunto com o que o João Klug também pensa. Então, o LABIMA passou por muitas mudanças em seus 30 anos, como vocês irão ver. Mas o espírito de grupo continua o mesmo, com a inclusão de outros professores. Atualmente, a coordenação, dentro dos parâmetros da UFSC, está com os professores Fábio Augusto Morales e Alfredo Ricardo Silva Lopes, e nós continuamos trabalhando com eles. Aproveito, então, para fazer um pequeno histórico dos 30 anos do LABIMA. Em 1992, um grupo de professores, liderados por nós, pelo professor João e eu, criamos um núcleo de estudos de imigração e migração, que é chamado, na época, LABIME, e também foi cadastrado como grupo de pesquisa no CNPq. Em 1994, nós usamos e formalizamos como laboratório o LABIME. Bom, salientar que no documento de criação já prevíamos como uma perspectiva interdisciplinar, sempre com o intuito de englobar membros de outras instituições e mesmo sem vínculos. Em 2000, com o retorno do meu doutorado, instigado pela pesquisa em História Ambiental, incluímos a História Ambiental, passando assim a denominação para Laboratório de Migração e História Ambiental, o nosso LABIMA. Como pode ser observado pelo grande número de doutores que nós formamos, um total de 60 e 51 mestres, entre eu e o professor João Klug, a maioria foi em História Ambiental. Mas também não podemos esquecer a nossa atuação na graduação, especialmente do professor João Klug, que orientou em torno de 79 trabalhos de conclusão de curso, apesar de ser em diferentes áreas, em diferentes temas, sempre tinha como fundo as migrações e o meio ambiente. Também temos 33 trabalhos de iniciação científica, esses sim, praticamente todos em História Ambiental. E onde é que estão esses doutores hoje que nós formamos, já que nós formamos em torno de 60 professores? Em diferentes instituições do Brasil, indo do sul ao nordeste, mas continuando como membros do LABIMA e como grande difusor da história ambiental. E foi com eles, e o incentivo deles, primeiro como graduandos, mestrandos e doutorandos, e depois como doutores, que iniciamos em 2010 o primeiro Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações. Sem dúvida, foi na época o maior evento de história ambiental, reunindo pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. E já com o sucesso em 2010, em 2012, aconteceu o segundo simpósio. É interessante notar que duas das conferencistas, este ano convidadas por nós, a professora Regina e a professora Estefânia, também estiveram com palestrantes nesse segundo. E, só com um detalhe, esse evento de 2012 foi presencial. Em 2014, nós tivemos outro evento, em 2016, realizamos o quarto, e em 2018 foi organizado o 5º simpósio. Só não podemos esquecer também o 3º Congresso Mundial de História Ambiental, que foi organizado por diferentes instituições, mas que teve à sua frente, mais uma vez, o LABIMA.
Isso foi em 2019. Em 2020, mal sabíamos que 2018, 2019 seriam os nossos últimos eventos presenciais sobre história ambiental realizados pelo LABIMA. Não sabíamos que esse intervalo inesperado e cruel, que foi a Covid, que transformou em pandemia, com as universidades fechadas. E agora, em 2022, ainda relutávamos em retomar o simpósio. Muitas coisas tinham mudado, o Brasil não era mais o mesmo. O meio ambiente estava relegado pelo governo em último plano, e o desânimo tomava conta. Mas daí chega 2024. Os tempos já são outros, e o meio ambiente voltou a um lugar de destaque no governo, pelo menos na teoria, e gradativamente na prática, talvez até forçado pelas mudanças climáticas. E, em abril de 2024, Alfredo Ricardo e um grupo de orientandos, em um almoço e confraternização, insistiram comigo e com o João que tínhamos que retomar o simpósio. E tinham também os nossos 30 anos do LABIMA, estão sendo comemorados esse ano. Aceitamos o desafio, mas com a condição que os nossos ex-orientandos e agora colegas assumissem a organização e que ficaríamos na retaguarda, dando o apoio necessário. Devido ao curto período, optamos em fazê-lo virtual e com formato menor e que talvez em 2026 nós voltaríamos a ser presencial. Dito isso, eu gostaria de agradecer aos professores Alfredo Ricardo Silva Lopes, coordenador-geral do evento, e em conjunto com a Samira Perucchi Moreto e Marcos Guerra, formaram o trio, que não poupou esforço para a realização desse sexto simpósio de História Ambiental. Eles souberam agregar outros colegas, assim como desenvolver todos os nossos orientandos. Aproveitamos para agradecer a todas as diferentes comissões, e que eu vou citar agora essas comissões, só um montinho para acessar os nomes aqui. Eu acho que é importante nós agradecer a todos, a todas, a todos que participaram nessa coordenação, que não adiantaria a professora Eunice, o professor Alfredo, a professora Samira, o professor Marcos, a organizar o evento se nós não tivéssemos todo um grupo apoiando. Todos os esforços foram iguais, foram idênticos, todo mundo ajudando da sua forma. Então, nós tivemos na comissão organizadora, vocês vão me permitir um pouco de tempo, mas eu acho que é importante nós mencionarmos todos esses nomes. O professor Dr. João Klug, o professor Dr. Fábio Augusto Morales Soares, o professor Manuel Pereira Rega Teixeira dos Santos, que assim como o professor João Klug participou desde o primeiro evento, o professor Dr. Joca Lanovics, o professor Dr. Marlon Brandt, o professor Dr. Miguel Munson Xavier de Carvalho, o professor Dr. Antônio José Alves de Oliveira, a professora doutora Esther Maiara Zamboni Rossi e a doutora Débora Nunes de Sá, assim como o recém-doutor João Davi Oliveira Minuzzi. Mas nós também tivemos nossos doutorandos. Alguns deles, na próxima semana, já passarão a ser doutores, como é o caso do Gil Carlos Ferri. Mas também agradecemos ao Denis Henrique Fiuza, que é doutorando, ao Gil, que já mencionei, ao Jonathan Clemes, ao Júlio César Vieira, a Lorena de Pauli Cordeiro, a Michele Cristina Ribeiro, e também nossos mestrandos, a Bruna Oliveira Vitória Grando, a Gabriela Iris da Costa, a Laiane Cristina Gonçalves Terreri e a Sara Rocha Fritz. E também tivemos o envolvimento de 3 graduandos, que é o Gabriel Resler, a Isadora Santos Arraes e a Júlia May Velasco. Devo salientar que nem todos são da UFSC, alguns são da Fronteira Sul, uns da UDESC e a maioria, claro, que é da UFSC, considerando que a professora Samira Perucchi Moreto e o professor Alfredo Ricardo também atuam no programa de pós-graduação aqui da História da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas nós também temos, que eu acho que é muito importante, o grande trabalho da nossa comissão científica, que em pequeno, curto tempo, teve que avaliar os 150 trabalhos que foram submetidos. Me corrija depois o Alfredo Ricardo se foi exatamente esse número. A comissão científica ela foi coordenada pela Samira Perucchi Moreto, que era a coordenadora dessa comissão, e que é professora da Fronteira Sul e da UFSC. E a comissão é a seguinte, por ordem alfabética, professora Alessandra Isabel de Carvalho, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Bruno Rangel de Capilé de Souza, da Univale, Eurípides Antônio Funes, da Universidade Federal do Ceará,
a Fabíola Sevilha de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Facundo Rojas, da Universidade Nacional de Cuyo e do CONICET, o Aruf Salmen Espíndola, da Univale, a Isliane de Rossi Gamita, da Universidade Estadual do Mato Grosso, o Jane Jorge, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o Juan Manuel Cerdá, da Universidade Nacional de Quilmes, a Lise Fernandes Cedrez, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Marlon Brando, da Universidade Federal da Fronteira Sul, o Pedro Sérgio Urquijo Torres, Universidade Nacional Autônoma de México, a professora Regina Horta Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Sandro Dutra, da Universidade Univangélica de Goiás e da Estadual de Goiás, e no momento da Harvard University de 5 anos fazendo o seu pós como professor visitante. Como vocês podem ver, nosso evento continua internacional, como sempre foi desde o começo, e com certeza vai ser um evento excelente, e contamos com a presença de todos vocês. E agora, eu gostaria de passar a palavra para o professor Alfredo Ricardo Silva Lopes, o Cado, como nós chamamos no dia a dia, que não mediu esforço junto com a sua equipe para tornar esse evento viável. Muito obrigado, Alfredo Ricardo, e a todo o grupo que trabalhou conosco. Muito obrigado, professora. É uma honra estar aqui dividindo, né, esse momento com a senhora e carregando o bastão, né, que a senhora está colocando aqui para a gente. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todos, todas e todos que se inscreveram no nosso evento. Né, eu dou uma olhadinha para o lado, que as informações estão aqui do lado. Foram 151 participantes, né, que nós tivemos de apresentações orais, né. A gente queria fazer um evento um tanto quanto pequeno, mas acabou fazendo um evento que fugiu um pouco, né, das nossas expectativas positivamente. Tanto que a gente teve que juntar, né, alguns simpósios temáticos de mesmo tema, alguns simpósios temáticos de mesmo tema, para que todos conseguissem falar, que é sempre uma preocupação nossa no simpósio de História Ambiental e Migrações, que pessoas de diversas áreas, né, tenham acesso, discutam, conversem, para que a gente consiga fazer, né, usar a história ambiental como essa disciplina que congrega outros campos de pesquisa. Então, nesse caso, são mais 185 ouvintes que estão cadastrados no nosso sistema. Isso nos leva a 336 pessoas, nesse evento que foi feito, como a professora Eunice falou, com muito amor, com muito carinho, mas um tanto quanto artesanalmente, porque é a nossa primeira experiência fazendo um evento de forma virtual. Então, de antemão, a gente agradece a confiança dessas 336 pessoas que confiaram na gente e já pedimos desculpas por qualquer imprevisto, né, que possa vir a ocorrer. São apresentadores e apresentadoras de todas as regiões do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa, divididos em 3 simpósios temáticos, né? Conexões globais, paisagem, animais, plantas e água, crise socioambiental global, limites e alternativas, e, por último, movimentações e ideias sobre ambiente, migrações, ideias e percepções. O nosso intuito aqui foi fazer uma junção, né? Não fazer STs tão separados para permitir justamente isso, né? Que as pessoas conversem, que os temas de pesquisas se integrem e que a gente possa ter, mesmo ficando dentro do nosso simpósio temático, uma possibilidade de ter acesso a pesquisas diferentes. Nesse sentido, a gente também convida para a conferência da noite, que vai começar às 19h30, né, da professora Regina Horta Duarte, que, como a professora Eunice falou, estava produzindo conferência em 2012. O título da conferência é O Fotógrafo Vai ao Zoo, Animais em Exibição em Chapultepec, a língua vai travando. Também aqui no canal do Labima. Os simpósios temáticos, como vocês já viram no caderno de programação, e lá a gente tem os links, né, das salas virtuais. Os simpósios temáticos vai ser via via Google Meet, e as conferências vão ser passadas aqui pelo nosso canal do Labima.
da mesma forma que essa apresentação que vocês estão vendo. A segunda conferência, que vai ser do dia 14 às 9h30 da manhã, mesmo horário que começou hoje, começa a conferência da professora doutora Estefânia Barca. Amanhã, 14/11, e tem como título Na Grande Aceleração, 1950-2010, Produção, Reprodução e Transição Ecológica. Voltando para cá. Informes da paróquia, muito importante, quem costumava dizer isso, e quem costuma dizer isso é o professor João. Então, ele está aqui entre nós também. Né? Os certificados de apresentação e ouvintes, eles vão ser enviados para o e-mail, né, até o dia 29/11. Né? Também a gente vai deixar disponível no site, caso, enfim, não chegue por e-mail, fique no spam, para facilitar o acesso dos apresentadores aos seus certificados, visto que está em final de ano, né? E nesse momento muitos têm que fazer algum relatório. De forma geral, né, sobre os simpósios temáticos, como a gente tem uma grande quantidade de indivíduos, as apresentações vão ficar restritas categoricamente, né, e eu peço desculpas por isso, a 10 minutos. Eu sei que é um momento que a gente quer conversar, quer ouvir outras pesquisas, mas quanto mais a gente se ater a isso, mais tempo a gente vai ter para discussão e para troca no final do ST, né, em cada momento das partes do ST. Nesse sentido, né, quem vai organizar os debates vão ser os coordenadores já estão disponíveis para vocês terem acesso a eles nos cadernos de programação. E também importante, quem for enviar o texto final para constar nos anais do evento, deve fazer isso até o dia 20/11. Né? Eu chamo a atenção de vocês para preencher constantemente as listas de presença que estão nos chats. Né? Essa lista de presença elas vão estar tanto nos chats aqui do YouTube, quanto nos chats do Meet. Então, é muito importante que se perceba esse elemento. E agora, né,